Amém, queridos. Bom dia, graça e paz, a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? A gente vai cumprimentando aí de diversas formas, né, irmão, que a gente tem recebido irmãos, né? Tem, né, Glauco? Tem aquele que diz só, e aí, tudo certo, né? Tem o que diz a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Tem um mais completo assim, né? Sejam todos bem-vindos, né? Shalom, né? Tudo, irmão. Shalom, tem. E nós vamos nos juntando, sendo nós diferentes uns dos outros, alinhado e ajustado por uma mesma pessoa, o Cristo. Então caminhamos não porque cantamos a mesma música, mas porque cantamos para o mesmo Senhor, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, no capítulo 3. Esse foi o nosso ponto na mesa de oração na quinta-feira. A pastora Vânia iniciou partilhando essa palavra e aí, irmão, eu fico na mesa, irmão, e vou só pegando tudo. A mesa de quinta-feira, para quem não conhece, é um ambiente coletivo, onde todos têm a oportunidade de falar. E muitas das coisas que eu falo aqui, irmãos, é aquilo que a gente ouve e sai muitas vezes da boca de Isabel e Maria, irmão. Jovens e velhos, jovens e anciãos, sem o curso de teologia, sem muito estudo, irmão, mas cheio da presença e da dependência do Senhor. Então nós juntamos algumas coisas e movido de forma compartilhada, coletiva, nós somos muito edificados aqui. Então, na última quinta, a pastora Vânia iniciou com esse texto, e eu queria partilhar hoje com vocês um pouco daquilo que nós falamos, amém? João no capítulo 3, versículo 1. Lucas, é um prazer tê-lo por aqui, viu? Glória a Deus, né? Vamos ministrar junto, Lucas? Tu não tá aí para fazer fundo musical não, viu? Mas vamos ministrar junto, amém? Tu tem essa graça? Então deixa o Senhor te usar aí para ministrar o seu povo, tá bom? Vai, Lucas. Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Reconhecemos toda a medida que o Senhor partilhou com o corpo, Pai. Reconhecemos tudo aquilo que o Senhor depositou. Eu aqui, Senhor, Pai, encorajo o Lucas, mas como, Senhor, Pai, parte daquilo que é uma edificação e encorajamento à sua igreja. Que haja mútua edificação, Senhor. Que haja um fluir dos dons de Cristo partilhado com a igreja, Senhor. À medida que cada um recebeu, que haja encorajamento, que haja, Senhor, um movimento de edificação para a glória do seu nome. Que o Cristo seja visto por meio da multiforme graça partilhada com a sua igreja, Senhor. Com cada um, com aquilo que cada um recebeu. Nós te honramos, Senhor. Não está sobre uma pessoa, sobre um homem. É o Cristo partilhado, compartilhado. É os dons de Cristo compartilhado com a sua igreja, edificando-se de forma mútua. Seja engrandecido, Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem. Sim, Senhor. Vamos dançar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim. Sim, Senhor. Bendito. Exaltamos o seu nome, Senhor. Exaltamos o seu nome. Sim. Toda glória seja dada ao seu nome, Senhor. Toda glória seja dada ao teu nome, Senhor. Vamos
dançar. Sim. Maranata. Sim. Sim, Senhor. Maranata. Aleluia. Aleluia. João capítulo 3, versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, é um tema mais delicado e uma palavra também que já foi por muitos da igreja percebido como um movimento de alguém que reconhece, que levanta sua mão e reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E acredito sim, que ali é uma expressão inicial, quando em fé expressamos, a nossa mão é uma expressão daquilo que interiormente foi feito. Mas você já percebeu que nós temos muita facilidade de perceber esse novo nascimento, quando ele é fruto de alguém que andava de uma forma errante, que andava em uma vida dissoluta, como talvez alguns de vocês. Eu não, né, irmão? Sempre fui crente, minha vida muito bem alinhada. Mas parece que é muito fácil perceber e apontar: aquele ali nasceu de novo. Por quê? Porque ele fazia isso, fazia aquilo, e agora ele não faz mais. Ele fazia o uso de tal coisa, andava em tal lugar, e agora ele não faz mais uso disso e não anda mais nesse lugar. E parece que a expressão de alguém que nasceu de novo é muito relacionada a essas questões. Alguém que fazia e deixou de fazer. E aqui eu não quero tirar e militar contra essa realidade, porque essa pode ser uma expressão em conjunto com outras coisas que revelam realmente um novo nascimento. Mas Jesus está falando com um homem, e eu gosto de pontuar, foi uma das coisas que nós falamos. Jesus está falando com um homem que era um dos principais dos judeus. Ele se achegou a Jesus, e as Escrituras diz que ele era um dos principais. Então esse homem, com certeza, acerca da Torá, acerca da lei e das Escrituras, era um homem muito conhecedor. Era um homem que tinha um bom fundamento, que tinha um conhecimento acerca daquilo que estava escrito. Mas Jesus vai entrar em um assunto com ele, que talvez para alguns dos nossos dias ainda impressiona, porque a esse homem Jesus vai falar de um novo nascimento. E eu penso, irmãos, que um novo nascimento não é simplesmente a minha expressão ou a minha confissão, mas o próprio Senhor modelando a nossa forma de perceber tudo aquilo que está ao nosso redor. É nós recebermos a graça de compreender diante do nosso tempo as realidades que estão escritas e o cumprimento em nosso tempo. É perceber as realidades dos nossos dias a partir daquilo que o Senhor está mostrando. Esse é o nosso desafio. Em Atos, no capítulo 2,
Em Atos, no capítulo 2, abre sua Bíblia lá. Há um evento, há um momento em que era dado o cumprimento daquilo que estava escrito em partes. E havia ali homens que tinham um conhecimento daquilo que estava escrito. Eles sabiam aquilo que estava escrito, eles conheciam o que estava escrito. Mas quando eles viram o cumprimento daquilo que estava escrito, eles não conseguiram conectar aquele tempo com a realidade que eles conheciam pelas Escrituras. Eles não conseguiram conectar a ação e a descida, a vinda do Espírito sobre homens, exatamente como estava escrito e que eles conheciam. Pedro olha e diz assim, depois de ter sido citado pelos homens que aquilo era uma expressão de embriaguez, Pedro olha e diz assim, não é embriaguez, isso é o que está escrito. Isso que vocês estão vendo é o que vocês leram. O que os olhos de vocês estão vendo não é uma invenção humana, mas é o cumprimento daquilo que está em Joel. Vocês leram, vocês conhecem. Está se cumprindo. Você percebe que conhecer não é suficiente, porque os homens que liam, os homens que conheciam, não perceberam a manifestação, a expressão daquilo que eles liam, daquilo que eles estudavam, daquilo que talvez eles esperavam. Então talvez essa manhã é nos fazer pensar, não pôr em dúvida ninguém sobre o novo nascimento, mas nós começarmos a pensar se o que nós estamos percebendo e vendo é a partir dessa nova criatura, desse homem que nasceu de novo, ou se o homem carnal continua sendo ativado no conhecimento, no olhar daquilo que está diante de nós, como nós estamos percebendo, quem está saltando diante das realidades do tempo vigente, porque é esse homem que conhecia, foi ter com Jesus à noite, João capítulo 3, foi ter com Jesus à noite, e essa para mim é uma expressão de alguém que tem o desejo de conhecer, mas que ainda não está disposto a abrir mão do lugar que adquiriu em sua caminhada. Então ele vai ter à noite, para que ele ouça aquele que ele quer ouvir, mas não corra risco com a reputação que ele conquistou ao longo dos anos. E a nossa caminhada com Jesus vai requerer de nós arriscar a nossa reputação, perder a nossa reputação. Talvez por algum momento você encontre Jesus à noite, ainda preocupado com algumas coisas que não quer abrir mão. Eu vou, mas não vou me envolver totalmente. Eu quero ouvir, mas ainda não estou disposto a me comprometer. Esse homem foi, sendo ele um dos principais dos judeus, tendo um lugar na sinagoga. Vai lá, eu quero ouvi-lo, mas não quero perder o que eu construí. Eu quero ouvi-lo, eu quero entender um pouco mais, mas não quero abrir mão de tudo que eu construí ao longo dos anos. Esse lugar eu não sei se ainda vale a pena arriscar. E Jesus não tem problema com isso, irmão. O homem que chegou à noite, temendo não ser reconhecido, ouviu de Jesus aquilo que ele precisava. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não tem preconceito, irmão. A gente é que tem. A gente é que corre o risco de adotar preconceitos religiosos e fazer separações entre quem pensa de determinada forma, qual é a tua teologia, como que você pensa dos últimos dias.
Você é batista ou pentecostal? Você é isso ou não, irmão? Irmão, quando me perguntam se eu sou batista ou pentecostal, se eu não tiver tempo para conversar, eu não respondo. Porque às vezes a pessoa está perguntando se você é pentecostal dentro daquilo que ela pensa. E aí às vezes para alguns, irmão, pentecostal é o cara que é cheio do movimento, mas não gosta das escrituras, não tem muita base bíblica. Ou se você é batista, você é alguém que tem base bíblica, mas não acredita nos dons. E fica delicado responder. E aí, irmão, eu nunca coloco na internet aquilo que eu não posso conversar. Porque na internet a gente fala o que quer. E às vezes, irmão, falando, dá-se a entender diversas coisas. Por isso que você não vai me ver com assuntos polêmicos na internet, porque na internet não se conversa. Na internet se fala. E eu gosto de conversar. Por isso que as minhas coisas na internet, irmão, são sempre coisas muito simples. Porque eu não estou ali para causar escândalo. Não é para isso que o Senhor nos chamou. E Jesus, esse homem se achega, vai à noite, e ele diz, Jesus, não tem como fazer esses sinais, se Deus não estiver com ele. Aí Jesus, irmão, dá só um assim, então, mas deixa eu te falar, se não nascer de novo, irmão, não nascer de novo para o cara que está numa vida daquela que a gente considera errada, né? Mas não nascer de novo para o cara cheio de conhecimento e de entendimento, um cara cheio de base, um dos principais. E ele diz assim, então, se não nascer de novo, você não pode ver o reino. E eu gosto de pensar, e foi uma das coisas que nós falamos, sobre o reino de Deus. Porque nós sabemos, e pela fé, como nós cremos, haverá um reino literal e o Messias se assentará e governará as nações. E isso é uma realidade vindoura. Mas há também uma expressão que Jesus usa, aponta como sendo agora, porque em Lucas, no capítulo 17, no versículo 21, ele vai falar assim, então, vão dizer o reino de Deus está ali, o reino de Deus está acolá, mas deixa eu falar para você, o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus está falando não só de uma realidade vindoura, mas ele está falando de uma realidade presente, de um reino que é presente, que é agora. Sabemos da sua vinda e acreditamos pela fé no seu governo de forma literal sobre as nações. Mas hoje, por meio do seu Espírito, há um governo atuando, porque o reino de Deus fala do seu governo. Reino fala do seu governo, o reino de Deus é o governo de Deus. Então o governo de Deus é uma realidade sobre nós, hoje, por meio do seu Espírito. E ninguém recebe o Espírito por causa da quantidade que leu. Ninguém recebe o Espírito, que é o governo, por causa da quantidade de vezes que leu o Antigo Testamento, ou o Novo, ou sei lá o quê. Quantas pessoas conhecem a história e todo o contexto, mas não conseguem ver nada além de um livro de história. Não consegue perceber a vida que há, porque não é sobre aquilo que eu posso fazer, não é sobre o quanto eu me dedico, não é sobre quantas vezes eu li, mas ele está dizendo, se não nascer de novo, você não vai ver o reino. E como se vê o reino hoje? É o governo do Espírito, o governo de Deus, por meio do seu Espírito, hoje, operando na minha e na sua vida. Agora, se eu não nascer de novo, eu não vou ver.
Então aquele que não veja, o cara não vai perceber o reino de Deus operando sobre a terra. Então talvez, irmãos, há aqueles que não nasceram de novo, que conhecem muito das Escrituras, mas não conseguem ver a operação do reino, só vê problema em tudo. Não vê o governo de Deus, que já é, e ainda não, porque não foi estabelecido de forma literal, mas é uma realidade hoje no nosso interior, por meio do Espírito. Agora, o novo nascimento me traz essa perspectiva de perceber esse governo no meu interior e perceber o governo de Deus na vida do outro e em meio às realidades que estão operando. Por isso o governo de Deus, irmãos, o novo nascimento que nos permite ver, está além da realidade natural e de que todo mundo pode perceber. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 8. Meu desejo, irmãos, é que haja uma edificação em seu interior. Não é, como falei, de forma prioritária, tentando gerar para você uma dúvida sobre o novo nascimento, mas talvez ajustar a ótica de percepção de como você olha para todas as realidades que são tão perceptíveis. Será que só é visto o que todo mundo vê? Ou será que há um governo de Deus se revelando e no seu interior te fazendo perceber o que Deus está fazendo por meio do que todo mundo está vendo? O que Deus está fazendo por meio daquilo que é visível. E Ele está operando realidades que só aqueles que nasceram de novo é permitido, é dado a percepção. 1 Coríntios 2. Versículo, vamos ler a partir dos 6. Diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Paulo está falando, irmão, que se os poderosos da época tivessem percebido, não teriam crucificado. Ele está dizendo que mesmo no evento da crucificação, na qual pelo Espírito percebemos a edificação da nossa fé, para muitos que olharam de forma carnal, nada representou, Glau. Para aquele que carnalmente olhou, nada representou. Mas pelo Espírito, nós podemos conhecer realidades que olho não viu. Ele está falando da naturalidade das coisas. Ouvido não ouviu. Aquilo que ele está falando do sentido natural. A tua possibilidade humana de ver, ele está dizendo, não viu. A possibilidade natural de ouvir, humana, ele diz, não ouviu. Mas Deus nos revelou por meio de seu Espírito.
Sabe, irmãos, existem realidades como que Tiago, no capítulo 1, versículo 2, que loucura, cara. Tiago diz assim, ó, bem-aventurado. Tiago capítulo 1, versículo 2. Diz assim, meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Fala para mim, irmão, como que humanamente se conecta bem-aventurança e alegria com provação? Não tem como, irmão. Não é natural, Jucá. Não tem como se conectar provação com alegria. Mas Tiago está falando de uma perspectiva de desenvolvimento, de maturidade, de crescimento. Agora, logo em seguida, no versículo 5, ele diz assim, ó: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Sabe o que eu entendo, irmão? É que a sabedoria de Deus nos faz perceber a alegria que há nas provações, por causa do desenvolvimento de Deus em nós. Por isso logo em seguida ele fala assim, ó: se te falta sabedoria. Sabedoria para quê? Para perceber essa conexão que há entre bem-aventurado e sofrimento, entre bem-aventurado e adversidade, entre bem-aventurado e provações. Que conexão há nisso? Como que isso pode se conectar? Se você não consegue perceber, peça sabedoria a Deus, porque Ele lhe dará. Há uma forma de ver, há uma maneira de ver o que Deus está fazendo. E ela não é humana e carnal, irmão. Ela não é natural. Irmão, Deus não são versículos. Não são versículos, irmão. Deus não é o estudo teológico. Não é, irmão. Mostra-me tua vida. Revele a vida. Não são textos de embasamento, não, irmão. É o Espírito morando e governando em nós, governando a nossa vida, dando forma às coisas externas, por causa daquilo que internamente está sendo feito. Ele é maior do que isso aqui, irmão. Ele é maior, irmão. Ele é maior. Então tudo se há, irmão, é versículo. Deixa eu te dizer, importa que você nasça de novo, para que você possa ver o reino operando na sua vida e na vida do outro. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle, irmão. Se você não está vendo o que Ele está fazendo, será que você não vê que eu estou fazendo algo novo? Será que você não vê? Não é que Deus não está fazendo, será que você não vê? Que haja uma expressão de um novo nascimento na forma que percebemos todas as coisas. Por isso, irmãos, existem coisas que para nós é tão difícil. Nascer de novo, falar de nascer de novo, no culto de domingo. Falar de batismos no culto de domingo.
Irmão, Deus continua nos conduzindo por meios de batismo, modelando a nossa forma de perceber todas as coisas. Deixa eu te dizer, a minha esperança e expectativa não está em quem vai ganhar as eleições desse ano, irmão. A minha esperança e expectativa, irmão, eu tenho a minha opinião, eu não sou um alienado. Mas deixa eu te dizer, não é nesse dia que está a minha esperança, não é nesse dia que está a minha expectativa. Eu sei, irmão, eu sei, há uma promessa. João, em Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, a ele é dado a percepção, porque a esse homem, ele foi achado em espírito. Ele foi achado em espírito. E a esse homem pôde ser dado a revelação de coisas que haveriam de vir. Você está vendo isso? Então tá, João, sobe, porque eu quero te mostrar as coisas que hão de acontecer. Há um homem que foi achado em espírito. Talvez alguns entre nós, irmãos, precisaremos voltar a um estilo de vida que foi abandonado. E aqui, irmão, não estou falando de meras disciplinas humanas, mas eu estou falando de uma paixão, irmão, de uma medida de devoção, que você sabe que modela a sua compreensão de todas as coisas que estão acontecendo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Na igreja do Senhor não tem só problema não, irmão. Não, irmão, na igreja do Senhor há uma manifestação do poder de Deus, a comunhão, há relacionamentos verdadeiros. Há homens e mulheres que têm desenvolvido a estatura de Cristo. Há um Cristo sendo revelado, irmão, por meio de relacionamentos verdadeiros, homens e mulheres cuidadosos. Há na igreja do Senhor bons maridos, bons pais. Pastor, eu só estou ouvindo problema. Deixa eu te dizer, sobe mais um pouco. Sobe mais um pouco. Se só há problema, se só há coisas ruins, se só há adversidades e dificuldades, talvez há um homem carnal no seu interior gritando e determinando todas as coisas. Há um homem carnal que ainda está falando e dizendo para você que o que é aquilo que os teus olhos naturais veem. Irmão, há uma medida espiritual de se perceber todas as coisas. E eu não estou falando aqui, irmão, de questões, não, irmão, eu sei que é uma vida prática. Eu sei, é uma vida prática. É uma obediência. Eu espero o judeu, o homem se assentar em Jerusalém. Tá, irmão, se você tem essa expectativa, como você está correspondendo hoje ao homem que por meio do seu Espírito habita em mim e em você? A esse governo hoje, a essa resposta hoje, como nós encaramos as realidades vividas. É uma vida, irmão. Em 1 Reis, irmãos, capítulo 18, as escrituras falam de um homem que é enviado por Elias, a saber se há sinais e evidências de que vem chuva. Vai lá, homem, vai lá ver. Ele vai, Catiane, uma vez, volta e diz assim, não tem nada lá não. Beleza, vai de novo. Ele vai, irmão,
Não tem nada lá não. Na 7ª vez, aquele homem volta e diz assim: então, há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Pergunta, irmão, será que essa nuvem apareceu na 7ª vez? Ou será que aquele homem na 7ª vez entendeu que aquele pequeno sinal era a expressão do grande que Deus estava dizendo, que o profeta estava dizendo que iria se cumprir? Será que na 7ª vez, aquele homem não foi desenvolvido na sua maneira de perceber? E agora ele olhou, talvez na 7ª vez ele entendeu que aquele algo tão pequeno era uma expressão de um cumprimento de algo grandioso que iria acontecer. Irmãos, muitas vezes nós somos treinados. Não, eu não estou vendo nada. E talvez, irmão, você não está vendo, não é porque não tenha, é porque você não entendeu que o sinal que Deus está dizendo parece ser muito pequeno diante de algo tão grande que está para acontecer. Por isso que tem gente que vai e volta. E diz assim: não, a igreja está do mesmo jeito. Vai lá. E quando vem, qual é a notícia? Não, tudo do mesmo jeito. Não está, irmão. Não está do mesmo jeito. Há sinais, Glau, que aparentemente são pequenos. Há sinais que aparentemente são muito simples, singelos. Mas deixa eu te dizer, se você deixar o Espírito modelar a sua forma de ver, você vai começar a compreender que aquilo pequeno, que parece ser pequeno, é a expressão do cumprimento do que Deus disse que virá. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Como diz o Glau, está entendendo. Eu não sei se você está entendendo. Mas há uma onda se formando, irmão. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Não é sobre Deus fazer, irmão. É sobre nós compreendermos o que Ele vai fazer. Deixa eu te dizer, Ele vai fazer. A santificação não é para que Ele faça, Ele vai fazer. Pastor, e por que eu preciso estar nesse constante processo de santificação? Para que eu seja participante. Para que eu seja participante. Para que eu não seja o que dá a notícia de que tem simplesmente gigantes. Para que eu não seja aquele que vê o que Deus falou a partir do que Deus não disse. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus não disse não é interessante. Não é interessante o que Deus não disse. Aqueles homens foram perceber uma terra que a eles já havia sido dada. Era a deles, Glau. Mas eles olham e começam a ver e dizem: cara, tem coisa aqui que Deus não disse. Tem coisa aqui que Deus não disse. E eles começaram a embasar o relatório em cima daquilo que ele não tinha ouvido do Senhor. O relatório de 10 daqueles homens teve como fundamento o que Deus não falou. 2 daqueles homens olharam para o que Deus tinha prometido. E eles dizem assim, ó: se tão somente Deus se agradar de nós, a terra é nossa. Se tão somente. Mas aqueles 10 homens vieram com o seu relatório embasado no que Deus não disse. E sabe o que eles fizeram, irmão? Eles desencorajaram todo um povo.
desencorajaram todo um povo. E deixa eu te dizer, eram 12 cabeças, irmão. Não eram qualquer um. Sabe o que eu quero te dizer? É que tem a forma de Deus de nós vermos aquilo que Deus está nos mostrando. A terra era deles, mas tinha gigante. Mas diante do que Deus disse, o que são os gigantes que estavam ocupando aquele lugar, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Eu não estou falando de gigante. Eu estou dizendo assim para você, ó. Diante do que Deus te falou. Diante daquilo que você compreendeu. Irmão, as nações parecem estar uma bagunça. Guerra. Mas deixa eu te dizer, irmão. Quando ele se assentar. Quando ele se assentar em seu trono. Não vai ser essa a realidade. Então deixa eu te dizer, irmão. A minha expectativa nesse dia que está por vir, ela é revelada enquanto eu obedeço hoje. Eu aguardo esse governo de forma literal, vivendo essa realidade de forma espiritual hoje, sendo nós, templo e morada de seu Espírito, vivendo uma vida de obediência à sua vontade. Davi sendo perseguido, irmão. O cara queria a vida de Davi, queria matar Davi. De repente o cara tá Saul lá de bobeira, como diz, né, irmão? E aí os soldados de Davi dizem assim, ó: eis o dia que o Senhor te disse que entregaria o inimigo na tua mão. Olha aí, irmão. Tu imagina, irmão, Davi estava com a oportunidade de se assentar imediatamente no trono. Só bastava ele executar o que os soldados disseram em nome de Deus. Eis aí o dia que o Senhor te disse: acaba com a tua aflição hoje. Já pensou, irmão? Sendo um de nós, hein, irmão, ouvindo? Eis o dia que o Senhor te diz: a oportunidade de tu acabar com aquele que te aflige. Hein? A carta dele, a carta de demissão dele está na tua mão, para tu assinar. E tu vai chegar segunda-feira e ele não vai estar lá. Meu Deus, hein, irmão? Tem gente que já se arrepia. Não é não? Aí Davi vai, irmão, olha para ele e diz assim, ó: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Irmão, como que aquele homem viu o ungido do Senhor no cara que estava perseguindo ele, irmão? Fala para mim, como que Davi conseguiu ver o ungido de Deus no cara que estava perseguindo e queria matá-lo, irmão? Ele diz assim: não, longe de mim, a minha mão não vai contra ele. Será, irmão, que não tem uma forma de Deus de ver o que nós estamos passando, querido? Eu sei, irmão, que há um homem que grita, há uma natureza tentando governar e modelar a nossa forma de ver e agir nos nossos dias. Eu sei, mas deixa eu te dizer, àqueles que nasceram de novo, é dado uma forma de perceber, diferente daquilo que naturalmente se vê, irmão. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Pergunta, irmão, você está conseguindo ver? Se você não estiver conseguindo ver nada, irmão,
Se você não está conseguindo ver essa manifestação, importa que você nasça de novo. Com muito carinho, irmão. Com muito carinho. Importa. Pastor, eu já sou crente. Irmão Nicodemos não era um desmantelado não, irmão. Não era o homem das farras não, irmão. E tantas outras coisas que a gente pensa, né? Quem precisa converter? Não, a galera de lá. A gente até acha, irmão, que ímpio é o de fora, né? E aí quando a gente vai para as escrituras, a gente vê o ímpio é aquele que age diante de Deus como se Deus não existisse. Aí será que é o de fora, irmão? A gente acha que carnal é os que não conhecem a Cristo. Mas Paulo em 1 Coríntios 3 diz que carnal é o crente que não cresce. É aquele que não cresce. Esse é carnal. Aquele que ainda anda em ciúme. Alimentado pela mesma coisa. Esse é carnal. E aí a gente diz assim, o outro ali está na carne. Irmão, carne é a expressão de falta de crescimento. E como eu sei que alguém não cresceu? Se há ainda entre vós ciúmes. Eu sou desse. Eu sou daquele. Eu sou assim. Não sois vós carnais? Sabe, irmãos, eu acho que há uma forma de Deus de nos mostrar, de nos fazer perceber todas as coisas. E nós não estamos aqui, irmão, para separar e dizer, você nasceu, você não nasceu. Mas a pergunta principal é, será que você está vendo todas as coisas ao seu redor a partir daquele que nasceu de novo? Ou ainda é o homem carnal governando e ditando todas as coisas? O que há no seu interior, irmão? É só competição. É um desejo de mostrar o quanto tem razão. O que há no seu interior? O que move você? O que faz você se assentar em uma mesa? Mostrar o que você sabe? Ou ter um coração ensinável? A aprender com todos, inclusive com aquele que parece saber menos que você. Porque é uma medida de Deus revelada aos seus pequeninos, irmão. E se a tua altivez não permite você ouvir Deus por meio do indulto, talvez você esteja perdendo o seu tempo. E a falta de edificação está em um desejo de ouvir coisas grandiosas demais, enquanto está desprezando o básico em sua vida comum. O reino de Deus não é o quanto eu sei sobre o reino, mas o quanto há governo de Deus, o quanto há governo desse Espírito, irmão, modelando as ações, removendo do nosso coração vingança, removendo do nosso coração orgulho, removendo do nosso coração soberba, trabalhando e desenvolvendo em nós a humildade do Cristo, que enquanto não se assenta em Jerusalém, que enquanto não governa as nações, governa a mim e você, a sua igreja. Deixa que a sua ótica seja modelada a partir de um homem e uma mulher que nasceu de novo, irmão. Há algo a se ver. Será que você não percebe? Será que você não percebe?
Eu estou fazendo nova. Eu estou fazendo nova. Há um rio. Há um rio. Pastor, eu não estou conseguindo ver. Nós vamos orar, irmão, com você. Sabe por quê, irmão? Importa que deixemos de lado tudo aquilo que entorpece a visão. Se o seu coração entra em amargura, tudo que você vai ver, irmão, vai ser isso. Se o seu coração entra em amargura, todas as coisas que você vai perceber vai ser a partir disso. Por isso deixa a pureza de Deus, que é fruto de um novo nascimento. Quem subirá o santo monte do Senhor, e quem permanecerá nesse lugar? Os de mão limpa, o coração puro. Ah, Senhor, dai-nos um coração como o teu. Dai-nos um coração igual ao teu, para perceber todas as coisas como o Senhor vê, ter expectativa naquilo que o Senhor deposita expectativa. Nos permita ver o pastor no homem que ainda está usando drogas. Nos permita ver uma esposa fiel numa mulher que hoje ainda está em uma condição de prostituição. Nos permita ver e nos dedicar e nos gastar a essas realidades. Ajude-nos a ver um homem santo e puro, mesmo estando ele ainda preso em ambientes imorais e lascivos. Ajude-nos a ver o homem fiel, que ainda não conhece, porque está desapegado do fiel. Nos ajude a perceber todas as coisas, que haja esse clamor em nosso coração, irmão. Porque deixa eu te dizer, a igreja do Senhor, irmão, a igreja, ela não está parada. A igreja do Senhor, ela não está cansada. Não, irmão, Deus continua, o Pai continua conduzindo a sua amada igreja para o dia do seu casamento. Então deixa eu te dizer, irmão, o final vai ser exatamente como está escrito. Se ainda não está, eu estou em esperança e expectativa, deixando Ele me moldar como resposta para aquilo que devo ser, mas também favorecendo e ajudando aqueles que estão ao meu redor, para que se tornem aquilo que já são em Deus. Há uma esperança, uma bendita esperança, irmão, que molda a sua igreja. Importa que nasçamos. Se porventura a minha forma de ver está obscurecida, o problema talvez não seja externo, irmão. Jesus diz assim para ele, Nicodemos: o que nasce da carne é carne. O que nasce da carne é carne. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, Nicodemos, as coisas do Espírito não têm conversa com as coisas da carne. Por isso, não é sobre aperfeiçoar a carne, é sobre nascer de novo. Não é um melhoramento da carne. Não são 3 condutas. Deixa de fazer isso, não, é como você está vendo. Jeremias,
O que você vê? O que você vê? Veja uma vara de amendoeira, viste bem. Nós vamos começar o negócio. Você está vendo bem. Isaías diz, ai de mim, ai de ti, ai de ti. No ano em que morreu o rei Uzias. Isso naturalmente se vê, irmão. O ano em que morreu o rei Uzias. Naturalmente se vê, o homem que morreu, mas deixa eu te dizer. Isaías diz assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Deixa eu te dizer, você está concentrado na morte de Uzias, ou você está vendo o Senhor? O que você está vendo é que Uzias morreu, ou você está vendo o Senhor? Porque aquele homem que veio com tantos apontamentos, naquele ano que o rei morreu, ele viu o Senhor. E no ano que ele, no tempo em que ele viu o Senhor, ele também viu que talvez ele estava tão preocupado com a impureza do outro, com a postura do outro, que ele não estava percebendo a necessidade de ser tocado em seus lábios, que só estava falando, ai de ti. Deixa esse fogo tocar você aonde você sabe que precisa ser tocado, irmão. Deixa esse fogo tocar você aonde você sabe que precisa ser tocado, irmão. Se você é alguém que só diz, ai de ti, a minha oração é que você saia daqui hoje, dizendo, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, ai de mim, porque não vai terminar na condenação. Aquele que reconhece, também recebe o toque. Porque pode ter certeza, irmão, que vai haver uma voz que diz, aqui eu enviarei. Aqui eu enviarei. Quem poderá tocar? Aquele que talvez no seu interior você quer que morra. Se você for tocado, pode ter certeza, irmão, que você vai dizer, não, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Não se distraia com a morte de Uzias. Veja o Senhor. Veja o Senhor. Existe uma realidade que Deus está mostrando, irmão. Deixa eu te dizer. Tira o óculos que te deram. Tira o óculos que as frustrações te deu. Tira o óculos que a religião te deu. Tira o óculos que faz com que você perceba a partir de uma realidade diferente daquilo que Deus está comunicando. O que nasce da carne é carne. Deixa eu te dizer, a justiça de Deus não opera na justiça do homem. O que nasce do Espírito é Espírito. Paulo diz que nós não temos como conferir coisas espirituais com realidades carnais. Deixa eu te dizer, irmão, aquilo que espiritualmente está acontecendo só se discerne no Espírito. Então não são as obras da carne. Eu não estou falando de obras da carne, não estou falando de um aperfeiçoamento na carne. Paulo aos Gálatas diz assim, ó, insensatos.
que vocês começaram pelo Espírito e agora acreditaram na ideia de serem aperfeiçoados na carne? Será que não podem permanecer no lugar de dependência? O que nasce da carne é carne. Paulo também aos Gálatas fala de 2 filhos, o da escrava e o da livre. Ismael e Isaque. Cadê o Ismael? O irmão pobre do Ismael toda hora ouve, né, irmão? Ismael é carne, né, irmão? Difícil, né? Mas esse aí é diferente, irmão. Esse aí é diferente. Aí Deus vai falar com Abraão e diz assim: ó Abraão, me dá o teu filho, Abraão, o teu único filho. Mas tinha Ismael. Pois é, Ismael é carne. Eu não reconheço, diante daquilo que eu venho fazer, a minha aliança é estabelecida com aquilo que nasceu no Espírito. A aliança de Deus, irmãos, é no Espírito. Por isso, a lei, que era em tábuas de pedra, agora, irmão, não é mais sobre uma lei, mas sobre o Espírito que habita em nós. E sabe o que Jesus diz? Importa que eu vá. Jesus não vai não, tem umas coisas aqui, Jesus, e o governo, quando que a gente vai estabelecer? Quando que nós vamos tirar Roma aí do negócio? Importa que eu vá, para que venha o outro Consolador. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu ensinei daqui, mas agora eu tenho que entrar. Não é mais uma caminhada para cá. É aquele que vem, vai habitar dentro de vós e vos lembrará de tudo quanto vos tenho ensinado. Ah, Espírito. Ah, Espírito. Não é mais uma lei, Glau, escrita em tábua de pedra, mas é o Espírito morando em nós, nos lembrando de tudo o que Ele nos ensinou. Há um clamor interior, irmão, dizendo: Espírito, conduza-nos por todo o caminho estabelecido e preparado por Ele. Ajude-nos a caminhar por aquilo que Ele caminhou. Já não é mais olho por olho e dente por dente. É uma pena, irmão, porque isso eu sei fazer demais. Olho por olho e dente por dente, Bergson, eu sei fazer isso demais. Mas Jesus diz: não. Para que saibam que você tem um Pai que está no céu. Você vai ter que amar os teus inimigos e orar pelos que vos perseguem. Jesus diz assim, irmão: o reino da terra. Pastor, como eu sei se o reino de Deus está me governando? Eu preciso trabalhar na igreja, eu preciso ter um ministério na igreja, na congregação local. Não, irmão, não é sobre isso. É sobre Ele governar você onde você está. Porque Ele diz assim, ó: os reinos da terra, eles usam a sua posição para serem servidos. No céu,
Não é assim. Antes o maior faz o que, irmão? Meu irmãozinho está servindo. Minha irmã está servindo. Está usando o seu lugar de influência para servir o outro. Porque se você está usando o seu lugar de influência para servir o outro, o céu está governando você. Mas se você está desejoso de um lugar para ser servido, é só pó e terra. É assim que a gente vê, irmão. É assim que a gente vê. São princípios celestiais que estão governando você. São princípios celestiais que estão governando você. Ou são os desejos da carne? Ou são princípios carnais? Eu acho que a gente tem como, irmão, analisar como está a nossa vida e perceber se há um novo nascimento, ou se há um governo desse homem que nasceu de novo, ou se porventura em algum lugar foi tomado o governo pela carne, e agora a carne está ditando o ver, o falar e o agir. O que está nos governando, irmão? Você não precisa falar, mas deixa eu fazer uma pergunta. Como o Senhor fez com Jeremias. O que você vê? O que você vê? Como você vê o que está passando? Como você vê o que você está vivendo? Como? Porque há princípios que governam. Assim na terra. Assim na terra. Quem é esse ponto de conexão, irmão? Entre a manifestação na terra de como é no céu. Pergunta, irmão. O que você está vivendo revela céu ou terra? Como você está vivendo? Como você está trabalhando? Como você está edificando seus filhos? Como você trata seu casamento? Manifesta céu ou terra? É muito individual e pessoal, irmão. É muito íntimo. É céu ou terra que governa? Que governo está conduzindo você? Como você se relaciona com o próximo? É céu ou terra? Como você se assenta em torno de uma mesa? É céu ou terra? É princípios celestiais ou terreno? Amém? Vamos ficar de pé, se você puder. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A todos dá liberalmente. A minha oração, querido, é que por meio da sabedoria do Espírito, não estou falando da sabedoria humana e carnal, eu estou falando da sabedoria que vem do alto, a sabedoria do Espírito, você possa discernir o que foi falado. Não tem ambiente aqui de condenação, irmão. Não tem ambiente de condenação. O ambiente é um ambiente de encorajamento. Perceba todas as coisas a partir de alguém que nasceu de novo. Aleluia. Ensina a olhar o meu irmão, a olhar com os teus olhos.
perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Deixa eu falar uma coisa para você, até para você sair daqui encorajado. João no capítulo 19, versículo 38. Coloca aqui para nós, não precisa abrir, você coloca aqui para nós. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. 39. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Olha o 39 aqui, irmão. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. Deixa eu te falar uma coisa. Há um encontro aqui, irmão, de 2 dos homens que foram à noite. Mas deixa eu te dizer, o Nicodemos, que apareceu, indo à noite, com medo de ser reconhecido, agora, irmão, vai lá e gasta do recurso dele para ter o corpo de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Esse cara que foi ter com Jesus à noite, agora estava investindo do seu recurso por um corpo morto. Ele conseguiu, Jucá, ver como algo aonde ele poderia investir do seu recurso em um corpo morto, irmão. Deixa eu te dizer, esse já não é mais o mesmo cara de João 3. Ele é o mesmo nome, mas não é mais o mesmo, não é mais a mesma pessoa. Ele já tinha crescido em estatura. E agora era alguém que investia em algo que, naturalmente falando, não tinha como dar resposta. Um corpo morto. A minha oração, querido, é para que você cresça à medida que esse homem desenvolveu, a ponto de investir e acreditar em realidades que naturalmente não tem como dar resposta. Conseguir perceber algo além daquilo que naturalmente se vê. Que você possa também, meu irmão, minha irmã, crescer em medidas de estatura no Espírito, a ponto de ser daquele que investe. Amém? Amém? Sim, Senhor. Sim. Oramos, Senhor, Pai, por medidas maiores de estaturas no Espírito. Oramos, Senhor, Pai, por homens e mulheres que perceberão as realidades ao redor, não a partir daquilo que naturalmente se vê, mas como Deus está mostrando
Ah, Pai, oramos por essa realidade, assim na terra como é no céu. Assim na terra como é no céu. Sim. Espírito de Deus, sim, vem sobre nós. Sim. Te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. O reino vem, teu reino vem, faz teu querer, e abre os nossos olhos, Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, querido. Eu quero chamar aqui na frente, não alguém que agora, né, não é alguém que queira confessar Jesus como Senhor e Salvador, mas eu queria chamar aqui na frente pessoas que reconhecem que precisam se arrepender e mudar a sua perspectiva, da sua forma de ver. Nós estamos falando, irmão, do Evangelho, então não é para promover a acusação, mas é para promover a nova percepção a partir das realidades em Deus. E se você sabe que você não estava vendo e percebendo como o Senhor está mostrando, nós queríamos orar com você, querido, sem peso, sem acusação, mas nós queríamos orar por você, nessa percepção, a partir do que Deus quer mostrar nesses dias. Amém? Vem aqui na frente, querido. Abre os meus olhos que eu quero Sim. ver. Abre os Sim. meus olhos que eu quero Sim. ver. Abre os meus olhos que eu quero Sim, Senhor. ver. Sim. Abre os meus olhos que Sim. eu quero ver. Abre os meus olhos que 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 eu quero ver. Abre os nossos olhos. Abre os meus olhos que eu quero ver. Abre os meus olhos que eu quero ver. Sim. Abre os meus olhos que eu quero. Abre Sim, os Senhor. nossos olhos. Abre os meus olhos que eu quero ver. Abre os meus olhos que eu quero ver. Abre os meus olhos. Pois se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus irá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus irá como chuva, descerá.
descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal. Abre os nossos olhos para ver os teus sinais. Eu vejo uma pequena nuvem. Nós vemos os pequenos sinais. Nós vemos os pequenos sinais. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai chover. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas. Erguemos as mãos e declaramos: se pedimos, Jesus virá. Batiza-nos com sabedoria nessa manhã. Batiza-nos com discernimento. Batiza-nos com arrependimento. Jesus virá. Homens e mulheres nascidos de novo. Descerá. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então chame por Ele. Vai chover, chuvas de arrependimento, Sim. de sabedoria e revelação. Sim, Senhor. Sabedoria e Sim. revelação do alto. Sim, Senhor. Sabedoria e revelação do alto. Sabedoria e revelação do alto. Sabedoria, te pedimos crendo que de ti receberemos. Te pedimos crendo que receberemos chuvas de sabedoria, chuva de discernimento, uma nova visão, um olhar daquele que é nascido de novo, um olhar que nasceu de novo. Abre as comportas do céu. Sabedoria e revelação, sabedoria e revelação sobre nós, sabedoria e revelação, sabedoria Sim, Senhor. e Sim. revelação, sabedoria e Sim. revelação sobre nós, sobre nós. Que o Senhor te conceda, querido, a graça de perceber na pequena nuvem o sinal do grande que Ele quer fazer. Que você saia daqui, querido, com essa percepção apurada de que a nuvem que parece ser pequena é ela mesmo o sinal. É ela mesmo o sinal. Não é sobre Ele mostrar algo maior, é sobre você perceber nas coisas pequenas o grande que Ele quer fazer. Seja abençoado com essa graça, irmão. Seja abençoado com essa graça em seu interior. A sua medida de fé vai ser ampliada, vai ser desenvolvida, e você vai conseguir
perceber a chuva grande que vem por meio de um sinal tão pequeno. Amém, querido? Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Sim. 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 Aleluia. Continua indo, querido. Continua indo quantas vezes for necessário, até você perceber que não há falta de sinal. Deus ajustou, não foi porque havia falta de sinal, havia falta de percepção. Você não está recebendo um sinal, você está recebendo percepção. Amém? Vai em paz, querido. Que a graça do Senhor te conduza em muita sujeição e obediência a toda boa palavra. Que você seja encorajado a perseverar no Senhor e na força do seu poder. Amém. Glória a Deus. Revelação sobre nós, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação sobre nós, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação sobre nós, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação. Gente, vamos reunir rapidinho, tá?